Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá para Colossenses, capítulo 2. Nós estamos na exposição desta epístola, Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos pegar o versículo 13, Colossenses 2, 13. Nós vamos ler até o capítulo 3, versículo 4, tá bom? Colossenses 2, 13 até o capítulo 3, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseieis isso, não proves aquilo outro, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, carentes do Teu poder. Nós sentimos, ó Pai, a necessidade do Teu poder. Ó Pai, mas antes, ó Pai, de que venha o poder, derrama, Pai, o Teu perdão sobre as nossas vidas, Senhor. Somos pecadores e eu, Pai, esse que está aqui à frente, Pai, sou pecador. Sou falho, Senhor. Perdoe-me tudo o que quis ver. Perdoe-me tudo o que quis falar, pensar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Purifica os meus lábios, ó Pai, com a brasa do Teu altar. Lava-me com Teu sangue, Senhor. Lava a minha mente, o meu coração, o meu espírito, Senhor, para que eu possa ser usado pelo Senhor nesta noite. Receba a glória deste culto, Senhor. Não para mim, não para o meu intelecto, não para este ministério. Senhor, restaura a glória do Teu nome, Pai. Não é a placa desta igreja que queremos que seja restaurada, Senhor, mas a glória do Teu nome, Senhor. Por isso, receba toda a glória esta noite. Por isso, Pai, que o Senhor, Pai, possa instruir-nos esta noite por meio da Tua palavra. Por isso, os corações que estão aqui endurecidos e aqueles que estão endurecidos que verão esta mensagem, Senhor, quebrante. Que o Senhor quebrante e o Senhor liberte os corações, ó Pai, endurecidos. Que eles retornem para o Senhor, Pai. Que eles deixem de confiar em sua religião e venham confiar unicamente no Senhor Jesus. Pai, fala conosco poderosamente esta noite. Quebranta os nossos corações, derrama o Teu Santo Espírito sobre esta igreja. Aqueles para conversão, aqueles para santificação. Ó Deus, aqueles para reconciliação. Deus, fala conosco. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Bom, o título da nossa mensagem de hoje é a religião verdadeira. O título da nossa mensagem de hoje é a religião verdadeira. Os irmãos bem sabem, nós estamos há algumas semanas estudando esta carta e Paulo estava combatendo uma heresia chamada gnosticismo, possivelmente chamada gnosticismo, tá bom? Uma heresia que negava ou a divindade de Cristo ou a sua humanidade, tá bom? Eles não acreditavam nessas coisas. Eles misturavam muitos conceitos na época. Misturavam, os irmãos vão ver ali um pouco abaixo, legalismo judaico ou ideias judaicas, misturavam filosofia, misturavam misticismo, que é práticas de como você pode ter acesso a Deus, tá bom? Então, Paulo estava combatendo essas heresias por meio dessa carta. E ele já falou da obra de Cristo, ele fala que em Cristo nós temos uma riqueza, em Cristo estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Nós temos um arsenal de convicção, tá bom? Para defendermos a nossa fé. No versículo 13, nós vemos a obra de Cristo em nosso favor. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Na EBD nós vimos que o pecado ele gera a morte, ok? Eu pequei, Adão pecou, a morte entra no mundo. Eu também pequei em Adão. E nós estávamos mortos pelos nossos pecados. Nós não conhecíamos a Deus. E Deus demonstra sua misericórdia ao nos dar vida juntamente com Ele. O texto vai nos dizer que Ele perdoou todos os nossos delitos, todas as nossas transgressões. Amados irmãos, isso aqui é maravilhoso. Porque aqueles que confiam unicamente na obra do Cordeiro, seus pecados foram perdoados. A ideia de perdão aqui é a ideia de graça. É a ideia de um perdão gracioso, que não é baseado no nosso mérito. Cristo, quando te perdoou naquela cruz, ele não perdoou você porque você merecia, mas Ele derramou, Ele concedeu um favor, uma graça a nós, algo que eu e você não merecíamos. E Ele não excluiu nenhum pecado do seu povo. Por isso, se você tem carregado uma culpa, descanse na oferta de Cristo. Ele perdoou, ele derramou graça sobre a nossa vida, algo que eu e você não merecíamos. E talvez hoje você não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Vá para Ele, há perdão. Porque Ele nos perdoou, Ele comprou, Ele pagou todos os nossos pecados. No versículo 14, continuando sobre a obra de Cristo, vai dizer o seguinte: Ele cancelou o escrito de dívida. A ideia de cancelar, provavelmente você já fez isso alguma vez na sua vida, né? Você come aquele doce, aquela bala, aquele pé de moleque, aquele doce de amendoim, chocolate, e você não quer que as crianças percebam. E o que você faz? Você esconde o pacote, coloca no lixo, né? Às vezes vai escovar os dentes, né? Esconde toda aquela prova, né? A ideia de cancelar é que Cristo pega todas as provas contra nós e Ele joga fora, Ele cancela, Ele some com aquilo. Então note que a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que confiam em Cristo não há nenhuma condenação. Isso é maravilhoso. Lembra que nós falamos sobre justificação? Justificação é inocentar, ok? Uma vez que você confia em Cristo, você diante de Deus, você aos olhos de Deus, você é inocente. E ao ser inocente não há nenhuma condenação. Não há nada em você, por causa de Cristo, digno de condenação. Essa é a doutrina da justificação. Cristo, Ele some com toda a nossa culpa. Ele some com toda a nossa dívida.
o que era contra nós, o que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial, ele remove inteiramente e ele encrava na cruz. E é na cruz que ele triunfa. Então, irmãos, a esperança do cristão não é em nós, não é no que fazemos, é em Cristo. Tudo o que você precisa é Cristo, e Cristo somente. Então, eu já, só recapitulando essa obra maravilhosa, descanse. Talvez hoje você está carregando uma culpa terrível. Vá para Cristo. Olhe para Cristo. Continue olhando para a cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida ou dia de festa, ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Aqui, os falsos mestres, eles vão se apropriar de ideias judaicas. Aqui, a comida, por exemplo, a ideia cerimonial. Se você ler Levítico, tem toda uma lista de animais que você poderia comer ou não comer. Com um animal que normalmente nós lembramos que não podemos não, que não podiam, agora nós podemos. Qual um dos animais que nós lembramos que não podiam comer? Porco. Mas não tinha porco não. Abutre. Imagine um abutre na chapa, né? Abutre. Tinha lebre, tinha peixe e outros animais aí para frente. Uma lista grande, ok? Você vai achar isso lá em Levítico, tá bom? Deuteronômio também vai repetir essa lista. Então, o que os falsos mestres pegavam? Olha, eles pegavam essas ideias judaicas, ok? E aplicavam para a igreja. Olha, você não pode comer tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. E ao invés, eles acreditavam que isso geraria espiritualidade no meio do povo. E não. E eu quero deixar uma aplicação para nós líderes aqui. Temos que tomar muito cuidado ao estudar a palavra de Deus e sair fazendo aplicações precipitadas. Porque esses homens não conheciam uma revelação da palavra de Deus. Cristo considera os animais puros. Ele considera todo alimento puro. Não é o que come, não é o que entra dentro de você que te torna impuro, mas o que sai de você. É do coração que vem a impureza. Então, essas pessoas não entendiam que tudo isso era sombra do que haveria de vir. Tudo isso era uma prefiguração de Cristo. Cristo é a realidade. Essas coisas apontavam para Cristo. Então, um exemplo, por exemplo, aqui, dia de festa. Você não guarda tal dia, você não está guardando o dia tal dia comemorativo judaico. Se você não estiver guardando, você está em pecado. Então Paulo fala, olha, que ninguém condene vocês por essas coisas. Então, aqui é uma grande aplicação para nós líderes. Vai trazer uma mensagem no púlpito, por favor, estude bem, para não trazer escravidão para o povo. A lei não tem poder de nos tornar santos. O propósito da lei, segundo a palavra de Deus, é um guia até Cristo, para mostrar-nos a necessidade de um Salvador. Pela lei, ninguém se torna santo e ninguém se torna inocente diante de Deus. A lei, o propósito da lei é simplesmente mostrar a necessidade de um Salvador. Outros, porém, de acordo com o versículo 18, ninguém se faça árbitro. Deixa eu só pegar aqui a definição. Espera aí, para não falar heresia. Os irmãos não deveriam permitir que ninguém dominasse eles. Mas com que ideia? Um contexto humano. Que ninguém domine vocês, pretextando humildade, né? Olha, nós não somos dignos de adorar Deus diretamente, nós adoramos os anjos. Baseando essa religião em suas visões, em sua mente carnal. Note que, nesse contexto aqui, nós temos o contexto de legalismo. Você precisa obedecer certas coisas para agradar a Deus.
você precisa comer tal coisa, deixar de comer tal coisa, mas Cristo, ele cumpre a lei e ele diz, olha, todos os animais são puros. E outro aspecto dessa heresia fazia o quê? Olha, não toque nisso, não faça aquilo outro, esmurre seu corpo, na realidade no sentido de que você deveria se tratar com certo rigor severo, tratar seu corpo com rigor severo. Então eles começavam a criar várias regras humanas e dizendo, olha, para agradar a Deus você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, com base em o quê? Em sua religião. Então, em resumo aqui, deixe-me tornar um pouco mais claro esse assunto. O erro dos hereges nessa época, eles estavam criando uma religião segundo os seus princípios. Uma religião segundo a sua mentalidade. Deixe-me dar um exemplo. Para você agradar a Deus, você precisa vir de terno para a igreja. Para você agradar a Deus, você precisa usar tal vestido. Para você agradar a Deus, você precisa usar tal sapato. Para você agradar a Deus, você precisa fazer tantas e tantas coisas. Então eles começam a inventar coisas e coisas e coisas para a religião. E dizendo, se você não atingir esse patamar, você não está agradando a Deus. Mas isso é heresia. A Bíblia vai nos dizer sobre modéstia e bom senso. Não sobre o terno. Eu não estou dizendo que você não deva usar. Você pode usar. Mas é questão de gosto pessoal. E hoje o gosto pessoal se tornou o quê? Lei para o cristianismo. Se você fizer isso, se você não fizer isso, você está agradando a Deus. Então, Paulo vai dizer, essas coisas são segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois todas essas coisas com uso se destroem. Elas têm aparência de sabedoria, o culto de si mesmo. É uma religião autofabricada. As pessoas fabricaram essas religiões, esta heresia. Falsa humildade. As pessoas se orgulham por estarem fazendo essas coisas. Olha, eu faço tal coisa, por isso eu sou aceito diante de Deus. Mas essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Seu terno não vai fazer você, ou não, perdão, errando aqui no português, não fará com que você vença seu pecado. Sua saia ou seu vestido não lhe trará vitória contra o pecado. Não estou dizendo que você não deva se vestir de forma modesta. Tem que sim se vestir de forma modesta. A Bíblia condena a sensualidade. Essas coisas não têm valor algum contra o pecado. Então, se você se acha santo porque você usa tal coisa, você faz tal coisa, cuidado. A verdadeira religião não está nessas coisas. A verdadeira religião está no versículo 1 a 4. Portanto, Paulo está concluindo o assunto dele aqui. Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas lá do alto. Nós aplicamos esse versículo para vários contextos, para várias aplicações. Mas a ideia sabe, ao invés de você estar se preocupando com coisas humanas, se preocupe com a verdadeira doutrina, a verdadeira religião, os ensinos de Cristo. Se você estudar os evangelhos, você vê que Cristo, ele combate questões humanas. Vocês em vão me adoram, ensinando preceitos e doutrinas de homens. Vocês dizem que para agradar a Deus, vocês precisam lavar a mão. Mas aonde? Então, note que Cristo, ele mostra a verdadeira religião. Busque isso, meu irmão. É isso que vai nos libertar. Estude a palavra de Deus. É essa religião que vai te libertar. Tem tantas pessoas aí fora bem trajadas. Estava conversando com a dona Nadir. No domingo, bem trajado, bem vestido. E na semana vive como um demônio. Fala em línguas, fala um monte de coisa, esperneia, profetiza. Já vi contextos assim de, olha, eu profetizo bênção sobre tua vida e vive como um demônio. Essa não é a religião verdadeira. Porque se acham que tem uma roupa, uma coisa assim, acham que são melhores do que outros. Mas temos que tomar muito cuidado com isso.
Eu não estou dizendo novamente que se você gosta de terno, gravata, amém, eu gosto também. É que hoje eu estou com bastante roupa, né, aqui em cima, então. Mas não se ache melhor do que outros, ou não julgue seu irmão, seu vizinho do lado, ou alguém que está sentado do seu lado, não olhe para a pessoa com desprezo. Cadê teu terno? Cadê tua gravata? Cadê teu vestido? E se a pessoa vier de forma indecente para a igreja, tenha bom senso, né? Muito bom senso. Ela mesmo vai se tocar, vai ser tocada, vai ver que, poxa vida, o pessoal se veste muito bem aqui. Tenho conversado, já conversei com os irmãos. Púlpito não é lugar de sensualidade. Não é lugar onde as pessoas vão mostrar, exibir seu corpo, partes do seu corpo. Nem igreja. A Bíblia condena a sensualidade. Por isso, se vestir bem não é uma questão de se aparecer. É simplesmente, eu quero demonstrar respeito para a casa de Deus e para os meus irmãos. Mas não me torne espiritual. Eu não sou mais espiritual porque eu estou aqui à frente e porque eu estou vestindo essa roupa. A verdadeira religião é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentado à direita de Deus. É pensar nessas coisas, é estar focado nessas coisas, não nas que são aqui da terra. Então não é você preocupado como vai agradar o pastor, como vai agradar a mulher do pastor, como vai agradar os visitantes. Não, eu estou preocupado em seguir Cristo, e seguir Cristo somente. E talvez você pense, não, pastor, isso é simples demais, mas essa é a religião verdadeira. Eu me preocupo em agradar Cristo. E nós vamos ver, você fala, pastor, isso é simplório. Não é. O cristianismo não é simplório. Porque o que nós vamos ver daqui em diante é só pancada. Note, a religião verdadeira é pensar nas coisas lá do alto, é estar focado nessas coisas, nessa doutrina. Então, se alguém disser para você, amigo, cadê seu terno, sua gravata? Calma, calma. Né? Depende, se você vai fazer uma apresentação especial, é outros 500. Mas não se preocupe com essas coisas. Se preocupe com Cristo. Eu sei que quando você está focando em Cristo, você fará o melhor para Ele, para a glória dEle. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Note, 1 João vai nos dizer que quando Cristo se manifestar, nós seremos como Ele. E aqueles que têm essa esperança se purificam. Crer nisso nos traz pureza. Note que também há uma grande verdade. Cristo é a nossa vida. A pergunta é essa noite, Cristo é a sua vida? Cristo é a razão do seu viver? A sua vida gira em torno de Cristo ou gira em torno de você? Porque muitas vezes a nossa vida gira em torno dos nossos sonhos, das nossas conquistas, dos nossos prazeres, dos nossos confortos, sei lá, né? Às vezes a nossa vida gira em torno dessas coisas. Mas note, se nós lembrarmos a palavra de Deus, se você ama a si mesmo, sua esposa, seus filhos, seus pais, você mesmo, mais do que a mim, você não é digno de mim. Isso é religião verdadeira. O amor a Cristo, ele pede um amor superior. Paulo diz que Cristo é o viver dele. Para mim, o viver é Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, esta é a mensagem. Esta é a verdadeira religião. Quem Cristo é para você, é a sua razão? Muitas vezes temos deixado Cristo de lado em nossa vida. E muitas vezes para nós, o nosso conforto é a nossa vida. O nosso saldo bancário é a nossa vida. Eu vivo para isso. Mas quem é a nossa vida? Paulo vai nos dizer, nos versículos seguintes, sobre os pecados. E aí eu estava conversando com a dona Nadir. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A religião verdadeira não é uma questão de só domingo, para alguns, né? Para alguns perdoe-me, para alguns é só questão de domingo.
Mas a religião verdadeira, você entende a necessidade de Cristo, você descobre que você estava perdido, você descobre que estava longe, você se arrepende e você se converte. Arrependimento é uma mudança de mente. Você antes rejeitava Cristo e você descobre que somente por Ele você tem a vida eterna. Então você, ao descobrir isso, você muda de direção. Você estava caminhando para as trevas, mas agora você descobre que Cristo é o caminho para o céu. Você se arrepende. Então, o que a religião verdadeira te ensina? Gente, é mentira o que as pessoas têm ensinado aí fora, de que Deus não se importa com a forma que nós vivemos. Se importa sim. Cristianismo verdadeiro não é só coisa de domingo, é coisa da vida, é coisa de semana, de ano, o resto da nossa vida. É um pacto com Deus. É uma decisão séria com Deus. Eu rejeito tudo isso. A ideia de morrer é separar-se. Separe-se dessas coisas. Separe-se da sua velha natureza. A prostituição, impureza e paixão lasciva. Prostituição, da palavra onde nós tiramos pornografia, porneia. Toda prática imoral. Impureza, também relacionado às práticas sexuais. Paixão lasciva, desejo. A Bíblia, ela não só vai condenar o pecado, o ato pecaminoso, mas também as intenções do coração. Isso é religião verdadeira. Ela não só trabalha nos atos, ela trabalha aqui dentro. E alguns só acham, não, mas é que eu não faço tal coisa, mas você está cobiçando. E isso também é pecado. Desejo maligno, avareza. Note só, a ganância é idolatria. A avareza é o desejo de ter mais sem você precisar. Você já tem um carro, você já tem uma casa, você já tem uma família bonita e você quer mais. Deus já te deu uma casa, Deus já te deu um carro. Esses dias de manhã, quantos de vocês estão bem aquecidos pela parte da manhã aí? Dormem bem, uma cama quentinha, cobertor, 2 cobertores para alguns, 3 para outros, né? 2 travesseiros. Esses dias de manhã, encontramos um morador de rua, parou na frente de casa com frio. Estava gelado aquela manhã, estava tremendo, o bichinho estava tremendo. E pediu um cobertor. E você, querendo mais cobertores. Claro que é bom trocar, né? É higiênico. Mas você é insatisfeito com o que Deus te deu, com a esposa que Deus te deu, com o filho que Deus te deu, e tantas pessoas querendo um filho, uma esposa, um marido, e você querendo mais e mais e mais e mais. Note que a Bíblia condena a ganância. Isso é religião verdadeira. Note que por estas coisas é que vem a ira de Deus. Aí alguns pecadores desviados vão dizer que Deus não se importa com a forma que você se conduz. E aí a Bíblia vai nos dizer que as pessoas que vivem assim estão debaixo da ira de Deus. Não, pastor, não pode falar sobre pecado, não pode falar sobre ira de Deus. Mas se você não entender o que te aguarda, você não vai se arrepender. Por isso, se você está vivendo assim, arrependa-se. Porque você verá e você está debaixo da ira de Deus. Mas a libertação. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus. Ora, nessas mesmas coisas, aqueles que se converteram andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Eu e você andávamos nisso. Note que isso é questão do passado. Eu e você nós vivíamos nisso e hoje não vivemos mais. E você fala, bom pastor, estou tranquilo, eu não faço essas coisas, eu sou um crente exemplar, você penteia seu cabelo para trás, né? Estufa o peito. Mas calma, a religião verdadeira também envolve tirar da nossa vida igualmente tudo isso. Ira. Aí pegou geral. Ira. Tem uma ira santa, segundo a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado ao
excedermos em nossa justiça. Porque nós não temos justiça. Nós não somos justos. Nós não conseguimos ver as coisas de forma correta. E às vezes você está irado no trânsito. E aí você explode em indignação, né? Explodir de raiva. Você quer fazer maldade. Você é maledicente. A palavra maledicência significa blasfêmia. No original é blasfêmia. O que é blasfêmia? É falar contra alguém. É você fazer acusações mentirosas contra alguém. Por exemplo, o que é blasfemar contra Deus? É você falar algo contra Deus, algo que não é real sobre Deus. Blasfemar, falar algo de alguém ou maldizer alguém é você acusar a pessoa, contar uma mentira sobre a pessoa. Você não gosta da pessoa. Então você quer falar mal dela. Você não só quer falar mal dela, você quer ver essa pessoa sendo prejudicada. Você, por ira, você quer falar coisas erradas sobre ela. Não, essa pessoa faz isso mesmo, ela é assim mesmo. Obviamente, nós temos que tomar muito cuidado também com a seguinte interpretação. Pastor, quando eu posso destacar um ponto negativo sobre alguém? Em alguns contextos. Por exemplo, você quer advertir seu filho, sua filha sobre um relacionamento. Você quer falar, por exemplo, para um amigo, para uma amiga, olha, cuidado com esse trabalho. Você quer falar para alguém, cuidado com tal prática. Certa vez, um amigo pediu, isso foi anos atrás, meu amigo, o que você acha sobre tal pessoa? Irmão, com todo respeito, mas não. Não e não e não. Obviamente, quando nós fazemos isso, nós temos que ter a coragem de contar também para a pessoa que nós vemos de errado sobre ela. Mas você vê na Bíblia Paulo, por exemplo, falando, olha, cuidado com tal fulano. Mas Paulo também tinha coragem de confrontar a pessoa. Então, advertir alguém é uma coisa. Irmãos, cuidado com tal pessoa. Ó, crianças, cuidado para não sair lá fora. Tem gente errada lá fora. Então, uma coisa é isso. Outra coisa é você acusar. Você inventar mentiras sobre alguém. A Bíblia proíbe isso. Linguagem obscena do vosso falar. Não, mas é só um palavrão. Não, é só uma piada suja. Eu não posso, eu tenho que me misturar. Se eu não me misturar, as pessoas vão me taxar como quadrado. Mas a Bíblia condena a linguagem obscena. E hoje nós temos visto o quê? Muita piada com o nome de Deus. Muita piada com o nome de Deus. Muita piada com coisas sagradas. E hoje a cristandade, o cristianismo está acostumado com essas coisas. Linguagem obscena do vosso falar. Irmãos, é errado falar palavrão. É errado falar coisas de baixo calão. Não sou eu que está dizendo isso, a palavra de Deus. Então, fazer piadas sujas não faz parte da religião verdadeira. Não mintais uns aos outros. Mentir aqui é o sentido de enganar as pessoas. Não deve fazer mais parte da nossa vida a mentira. Passar as pessoas para trás, passar a perna nas pessoas. Por quê? Porque você se despiu, você tirou aquela velha vestimenta que é a nossa velha natureza. E nós hoje somos novas pessoas, versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Note que a característica do novo homem, irmãos, é ser refeito. O novo homem é ser refeito. Ser refeito, você é refeito segundo a imagem daquele que o criou. Não é uma imagem que você cria, é uma imagem que você copia.
A verdadeira espiritualidade não é você criar uma religião da sua mente, é você imitar Cristo. E quando eu e você estamos lendo a palavra, nós estamos sendo refeitos constantemente. E o nosso alvo é o pleno conhecimento, é o conhecimento verdadeiro. Note isso, meus amados irmãos. Essa é a verdadeira religião. Na próxima mensagem, se assim Deus permitir, nós veremos a segunda parte. Essa é a parte negativa. De que, se você quer seguir a Cristo, hoje, esta noite, é uma decisão muito séria, de rompimento com o mundo. E talvez hoje, você está longe de Deus, se arrependa desses pecados e volte para o Senhor Deus. Note que o que nós batemos aqui, batemos na prática. Atacamos o quê? O pecado. Enquanto as pessoas estão atacando o quê? As coisas externas, a aparência. Hoje tem muitas pessoas bem aparentadas na igreja. Bem vestida, bem arrumada, mas que não têm suas vidas transformadas. Lembra o que Cristo falou para Nicodemos? Religioso, fariseu, membro do Sinédrio, alguém extremamente religioso por ser fariseu, importa nascer de novo. Alguém que só tinha capa, mas não tinha conteúdo. Então, algumas pessoas estão aí querendo criar uma religião de capa. Você olha, se Nicodemos hoje entrasse nessa igreja, provavelmente nós diríamos, ô irmão, mas quantos de nós perguntaríamos, você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Essa é uma pergunta muito importante, meus irmãos. Não é só entrou aqui, mas nós devemos se preocupar com a condição espiritual de cada um. Você já nasceu de novo? O que é nascer de novo? Como tu, sendo mestres, não sabe dessas coisas? Então, a religião falsa quer o quê? Criar capa. Mas Cristo, Ele transforma de dentro para fora. E você vê Cristo fazendo isso aqui, Paulo falando sobre isso. Essa é a verdadeira religião. Começa de dentro e transforma o nosso exterior. Na mensagem que vem, nós vamos ver a parte positiva, o que nós devemos colocar em nossas vidas. Como eu e você devemos nos vestir, no sentido de o que devemos trazer para as nossas vidas. Se você ficou curioso, né? Pode ler lá na sua casa, se alimentar, tá bom? Mas hoje eu queria falar sobre a religião verdadeira. Não é questão de regras e costumes. Não é questão que eu invento. É simplesmente imitar a Cristo. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou esta noite. Nos ajude, Pai, a viver uma religião verdadeira. Obrigado por esse tempo. Em Teu nome nós te agradecemos. Amém.